Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E olha só, as empresas têm até hoje para solucionar a adesão ao Simples Nacional. Já a regularização pode ser realizada até 31 de março. A Receita Federal alerta que, apesar de o prazo de regularização de pendências ao Simples Nacional ter sido prorrogado até o dia 31 de março deste ano, as empresas devem formalizar a solicitação de adesão até essa segunda-feira. Segundo o Fisco, não vai haver prorrogação do prazo de adesão, já que faz parte de dispositivo previsto em lei. Assim, a empresa interessada deve fazer a opção dentro do prazo e buscar regularizar as suas pendências o quanto antes, para que possa usufruir dos benefícios do regime. Para a regularização de pendências com o Fisco, não é necessário que o contribuinte se dirija a uma unidade da Receita Federal. Basta acessar este link do site da Receita Federal. Já para a regularização de pendências com os estados, Distrito Federal e municípios, o contribuinte deve se dirigir à administração tributária responsável. Essa é a segunda medida tomada pelo governo para compensar o veto à lei, que criaria um programa especial de renegociação para os contribuintes do Simples. No dia 11, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional criou 2 programas para renegociar débitos do Simples, inscritos na dívida ativa, quando o contribuinte é negativado e passa a ser cobrado na Justiça. As buscas por desaparecidos aqui em São Paulo continuam nesta segunda-feira após as fortes chuvas atingirem cidades da Grande São Paulo e do interior paulista. O número de mortos estava em 21 nesta manhã, mas ainda pode subir. Há dezenas de desaparecidos. Os temporais deixaram mais de 600 famílias desabrigadas ou desalojadas. O final de semana de chuvas intensas deixou mais de 20 mortos em 8 cidades da Grande São Paulo e interior do estado. E muitos prejuízos com alagamentos, transbordamento de rios, deslizamentos de terra e queda de árvores. As cidades de Várzea Paulista, Franco da Rocha, Francisco Morato e Embu das Artes registraram os maiores números de vítimas fatais. O secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, Marco Vignoli, afirmou que entre os mortos estão 8 crianças e um adolescente. Uma delas foi um bebê de apenas 4 meses que chegou a ser socorrido após um desabamento em Itapevi, na Grande São Paulo. A mãe dele foi resgatada com vida e socorrida no hospital. Em Várzea Paulista, no interior de São Paulo, 5 pessoas da mesma família morreram após a casa em que moravam ser atingida por um desmoronamento. Em Embu das Artes, na Grande São Paulo, 3 pessoas também de uma mesma família perderam a vida após a casa ser atingida por um deslizamento de terra. 4 pessoas morreram em Francisco Morato, sendo 3 crianças e um adolescente, e 5 pessoas morreram em Franco da Rocha. E mudando de assunto, as novas regras dos vales refeição e alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador já estão valendo e agora as empresas têm 18 meses para se adaptar. Quando caem os créditos do Vale Refeição é aquela alegria. O bolso do trabalhador agradece e o estômago também. Só que na hora de pagar, nem sempre é possível usar o ticket. Neste aplicativo de restaurantes, por exemplo, muitas vezes a informação na hora de efetuar o pagamento é esta: Vale Refeição, não aceito nesta loja. Pelo aplicativo e também em lojas físicas, isso acontece muitas vezes e aí a pessoa é obrigada a trocar a forma de pagamento ou então o lugar onde comprar. Só que agora, essa situação começa a mudar, porque já está valendo o decreto do governo federal que estabelece que os vales refeição e alimentação devem ser aceitos em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento, independentemente da bandeira do cartão. Uma mudança que pode facilitar a vida de quem paga e também de quem recebe. As mudanças foram publicadas pelo governo federal em novembro do ano passado, como parte do decreto número 10.854, com o intuito de expandir o mercado das empresas de vale refeição e alimentação. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e, principalmente, recolocar o trabalhador no centro do Programa de Alimentação do Trabalhador.
O Programa de Alimentação do Trabalhador tem mais de 45 anos de história. E hoje as refeições dos empregados movimentam cerca de 90 bilhões de reais por ano, que muitas vezes ficam concentrados em empresas de médio e grande porte que aceitam determinadas bandeiras. Mas agora, os trabalhadores terão liberdade de comprar onde quiserem, com o cartão que tiverem. Nos lugares mais próximos, nos mais baratos, não importa onde. Só que as empresas têm até maio de 2023 para se adequarem às novas regras impostas pelo decreto, que inclui outra novidade. Também passa a ser permitida a portabilidade de créditos acumulados do cartão de uma bandeira para outro, sem custo algum. É mais uma vantagem para o trabalhador. E nos destaques internacionais, 2 policiais alemães foram mortos a tiros nesta segunda-feira em um bloqueio de estrada. Após o episódio, autoridades realizam uma grande operação no sudoeste do país para encontrar os autores do ataque. Os 2 policiais, um homem e uma mulher, foram assassinados perto da localidade de Kusel, cidade do estado da Renânia-Palatinado. Autoridades disseram que não conseguiram determinar as motivações dos atiradores e pediram aos motoristas que evitassem dar carona para pessoas nas estradas. De acordo com o site do jornal Bild, os policiais conseguiram enviar uma mensagem do local do crime. No texto, as vítimas de 24 e 29 anos informavam que haviam parado um veículo suspeito que transportava um animal de caça morto no porta-malas. Um relatório das Nações Unidas garante que o regime talibã e seus aliados mataram mais de 100 ex-membros do governo afegão anterior. As vítimas seriam agentes das forças de segurança e outras pessoas que trabalharam com as forças internacionais. O documento, que foi rebatido e criticado pelos fundamentalistas islâmicos, descreve graves restrições aos direitos humanos por parte dos novos governantes do Afeganistão. Também destaca os assassinatos políticos e a supressão do direito de protesto e dos direitos das mulheres. De acordo com o texto, desde que o Talibã assumiu o controle de Cabul em 15 de agosto, a missão da ONU recebeu mais de 100 relatos de assassinatos que considera verdadeiros. Mais de 2/3 dos assassinatos foram mortes extrajudiciais cometidas por autoridades de fato ou parceiros. O documento afirma ainda que defensores dos direitos humanos e trabalhadores dos meios de comunicação continuam sob ataque, intimidação, assédio, detenções arbitrárias e maus tratos. O relatório também detalha a repressão dos protestos pacíficos, assim como a falta de acesso ao trabalho e educação para mulheres e meninas. O Afeganistão enfrenta um desastre humanitário agravado pela tomada de poder do Talibã, o que levou os países ocidentais a congelar a ajuda internacional e o acesso a bilhões de dólares em ativos no exterior. O país era quase totalmente dependente de ajuda externa sob o governo anterior, que tinha o apoio dos Estados Unidos, mas os postos de trabalho foram eliminados e muitos funcionários públicos não recebem salário há vários meses. Até o momento, nenhum país reconheceu o governo dos talibãs. O Spotify, serviço de streaming de música mais popular do mundo, anunciou que vai adotar medidas para combater a desinformação sobre a Covid. A iniciativa ocorre após o movimento de boicote lançado pela lenda do folk rock Neil Young, apoiado pela cantora Joni Mitchell, que também removeu suas músicas da plataforma. A gigante sueca incluirá links em todos os podcasts que mencionaram o coronavírus, direcionando os usuários para informações factuais e cientificamente verificadas. A direção da empresa disse que o recurso vai estar disponível nos próximos dias. Esta semana, Neil Young, que tem 2.400.000 seguidores e mais de 6 milhões de ouvintes mensais, exigiu que o Spotify retirasse suas músicas a menos que a plataforma se dispusesse a se livrar do controverso podcaster Joe Rogan. Rogan, de 54 anos, tem o programa mais popular da plataforma, mas é repetidamente acusado de propagar teorias da conspiração. Ele desaconselhou a vacinação em jovens e promoveu o uso não autorizado da ivermectina, um medicamento antiparasitário, para tratar o coronavírus. O americano, que tem um contrato de exclusividade de 100 milhões de dólares por vários anos com o serviço de streaming, prevaleceu na decisão do Spotify. Na quarta-feira, os sucessos de Young, incluindo Heart of Gold, Harvest Moon e Rockin' in the Free World, foram retirados da plataforma. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.